dia aos amigos e amigas. Mais um dia, mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Mais informações sobre as nossas riquezas de conhecimento. Que Deus possa nos abençoar, irmão. Essas novidades aí que revolucionam a terra, irmão. É coisas boas que não é só para você não, irmão, é para todo mundo. A dimensão desse trabalho, dessas novidades, ela vai em termos mundial, em dimensão mundial, não é terrena somente daqui não, dessa cidade não, de todo o planeta. Então são coisas grandes, um velório ali, né? Que abala o planeta Terra. É uma estrutura aí, né? A base, o que a gente precisa, irmão, é só formar uma base. Aqui, nessa cidade. Só essa base, ela já vai refletir, movimentar a terra, né? Porque se trata de coisas boas, irmão. Que vai encher a terra de bondade. Isso mesmo. Porque se trata também de um exemplo, irmão, que a gente vai apresentar, que vai levar muitas pessoas a se convencer do bem, da necessidade de amar a Deus e amar o seu próximo. Porque, irmão, nós só podemos ter um mundo melhor se nós fazermos isso. Então agora é possível. Antes não era possível, irmão, porque você pode ver, irmão, que a nossa base que nós vai formar, o inimigo estremece. Porque são três leis. Três leis. Elas estão unidas, mas divididas. Cada lei tem um regimento. Você pode ver que nós apresentamos as três leis separadas. A lei corruptível dos políticos é uma. A lei corruptível de Moisés é outra. E a lei incorruptível de Cristo também é outra. Então elas estão separadas, essas leis. Você sabe o que significa isso, irmão? Essa separação de lei. Três leis unidas, mas separadas. É a divisão do reino dos demônios. O reino dos demônios agora ele será dividido. Então ele vai ser dissipado aí. O reino dividido ele não pode prevalecer, irmão. Atualmente essa lei que opera, porque é uma lei só, ela une o reino dos demônios. E divide o que? A terra. Divide a terra. É país contra país. É irmão contra irmão. É filho contra pai. É a divisão, irmão. Então essa divisão, ela ocorre, essa divisão de pessoas, né, que é para gerar contenda. Porque a contenda ela vem através da divisão. Se houver união, não há contenda. Através da união do reino dos demônios. E o que une o reino dos demônios? A lei única. Porque se estabelece um regime comunista, a lei única, o comando único, moeda única, tudo isso aí, irmão, edifica o reino dos demônios. Você pode ver se as autoridades fazerem uma lei, estabelecer uma regra, todo mundo tem que obedecer. Será que isso aí é de Deus ou não? É nada, irmão. Deus é liberdade. Deus é liberdade de opção. Deus não fornece somente uma opção às pessoas, não, irmão. Ele fornece no mínimo duas opções
para você escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. E aí nós vimos nas igrejas, os governos, só tem uma opção de doutrina, de regime. Só um. E aí todos são obrigados a obedecer aquele regime. Todos são obrigados a obedecer aquele regime. Isso é uma lei do cão, irmão. Isso aí não é de Deus, não. Você pode ver, irmão, que nós apresentamos 3 leis, 3 opções às pessoas. Inclusive a opção de não aceitar nenhuma delas. Nós colocamos as pessoas no grupo, as pessoas saem. Ninguém vai obrigar ela a ficar no grupo, não. E aí... a liberdade de Deus é isso aí, irmão. Por isso que Deus é perfeito, irmão. Ele não obriga, ele dá liberdade para você escolher o caminho que você quer seguir. Só que é o seguinte, até agora você escolheu o caminho do mal, por quê? Porque não existe outro caminho. Somente agora o caminho do bem vai ser aberto. Porque o anjo querubins ali, que foi colocado por Deus para fechar o caminho do bem, ele está sendo derrotado. Ele está sendo derrotado, o anjo querubins. Para abrir o caminho do bem, porque ele está no meio, ele está impedindo que você alcance as coisas boas. Então agora vai ser aberto esse caminho. O caminho do bem. O caminho da paz. O caminho do amor. O caminho da felicidade. Ele vai ser aberto agora. Porque Deus tem um propósito de abrir esse caminho para que você tenha acesso, inclusive, à árvore da vida, irmão. Isso mesmo, a árvore da vida, que você vai comer dela e vai viver eternamente. E por que que Deus fechou esse caminho? Ali quando Adão e Eva transgrediram a Deus, para que eles não tivessem acesso a esse caminho. Já pensou uma pessoa maligna viver eternamente, irmão? Que estrago que ele não ia fazer? Então, para que a pessoa viva eternamente, ele tem que ser do bem. Ele tem que ser uma pessoa obediente a Deus. Hoje, o diabo, ele não pode morrer, mas ele pode ser preso. Porque ele é um espírito. Então, todos os espíritos malignos serão presos. Prisão eterna. Mas você tem acesso aí à árvore da vida através desse conhecimento, dessa abertura, para você viver eternamente. Então agora você tem 2 caminhos, 2 opções, ou bem ou mal. E aí você diz, mas eu sempre vivi dessa maneira, tradicionalmente, eu sempre me dei bem nesse regime. Essa mudança é para melhorar para você mais ainda. Não é para piorar. Caso você escolha o caminho do bem. Agora, se você ficar nessa aí de não escolher o caminho do bem como opção e aceitar esse regime tradicional do mal aí, a tendência é piorar. E aí, quando você voltar atrás, poderá ser tarde demais. Porque a escolha tem que ser feita agora, irmão. E na medida, irmão, que você rejeita esse conhecimento aí, o inimigo ganha muito mais força na sua vida. Você pode ver, irmão, a força que o mal adquiriu nesse lugar.
com a rejeição desse trabalho. Mas Deus, ele é paciente, ele é misericordioso. Porque ele sabe que esse trabalho é novo e que as pessoas não conhecem. As pessoas ignoram ele. As pessoas não sabem do que se trata. E não quer saber por ignorância. E aí Deus, ele tarda na sua ira, mas o mal já se fortaleceu muito mesmo aqui. E a gente luta aí para que esse mal não se fortaleça mais, se enfraqueça e se fortaleça o bem. É uma luta constante. E aí a gente não pode sair daqui enquanto a gente não formar essa base. Porque se nós sair daqui sem formar essa base, o diabo vai tomar conta desse lugar, irmão, definitivamente. E aí talvez se transforma aí em um novo Israel aí, lugar de contenda, de maldade, de violência. Nós não queremos que aconteça isso. Então nós vamos lutar para fazer essa base aqui, porque isso é uma questão de honra. Porque é aqui que começou tudo, irmão. Aqui que começou todo esse projeto. Então eu tenho o desejo que as pessoas sintam o sabor das maravilhas desse projeto, mesmo rejeitando. Ou seja, essa base que a gente vai fazer aqui, talvez ela não permaneça por muito tempo. Talvez, né? Porque houve muita resistência contrária a ela. Ou seja, já estabeleceram com essa resistência um império de maldade por aqui. Resistência, porque é assim que nem eu falei, irmão. O que você planta, você colhe. Se você escolheu o bem, agora você vai colher o bem. Se você escolheu o mal, agora você vai colher o mal, porque ambos vão estar separados agora, não mais unidos. Antes as pessoas rejeitavam o bem e ele não sofria o mal. Por quê? Porque o caminho que era dado era misto. O bem está associado ao mal. Agora não. Agora o bem vai estar separado do mal. Não é mais um caminho misto, não. É um caminho separado, o bem separado do mal. E é o que você escolher, você vai colher. Então a gente está orientando a você escolher o caminho do bem. Porque se você escolher o caminho do mal, e uma outra coisa, se aproxima um juízo, irmão. Está se aproximando um juízo, que é a grande tribulação, a terceira guerra mundial. Todas essas novidades, elas chegaram justamente para que pudesse salvar você. Se você é daquele tipo que não quer salvação, você vai se entrar em juízo com Deus através dessa penalidade que vai vir, que é a grande tribulação. 1/3 da população da Terra vai perecer na grande tribulação. 1/3. Armagedon, a guerra, a mãe das guerras, de todas as guerras, terceira guerra mundial. Então, se previna logo para que você seja salvo, porque a sua rebeldia, ela poderá ter um preço alto, não tão longe assim. Ah, tá longe, daqui para lá eu morro. E mesmo que você morrer antes, e os seus filhos, e os seus netos, né, você será responsabilizado por isso, por sua loucura. Então, aceite logo essas boas novas. Quanto mais rápido você aceitar, mais o bem vem mais rápido, né? E uma bondade separada do mal, irmão.
ela não vai estar mais associada ao mal. Então uma riqueza, irmão, uma riqueza que você vai se deleitar. Uma riqueza. Atualmente você não pode se deleitar dessa riqueza que você vai se deleitar. Não pode. Porque ela não se revelou como realmente ela é. Ela não se revelou como ela é realmente. Porque o bem está associado ao mal. Agora o bem vai se separar do mal. De um lado é riqueza, do outro lado é pobreza. De um lado é maldade, do outro lado é bondade. É isso. Separação, vai se separar, irmão. E aí não tem como isso ser evitado, não, porque é um projeto de Deus, é o tempo de acontecer isso. Tem que fazer isso aí para poder salvar as pessoas, irmão. Agora, se você não quer ser salvo, o problema é seu. Essa salvação aí, ela não é celestial, não é salvação eterna ainda não, irmão. É uma salvação terrena. Da grande tribulação. Você vai poder salvar seus pertences, seus filhos, seus netos, sua geração. Assim como fez Noé, irmão. Noé salvou a geração dele. Inclusive dos animais. Então agora você vai poder fazer o mesmo. E essa salvação, mais uma vez eu repito, ela não é celestial, ela é terrena. Por aqui, porque ele está fechado. Então essa salvação, ela é terrena. É fisicamente, a salvação física. Para você ver, irmão, como Deus ele tem poder até para salvar você fisicamente da grande tribulação. Então ele vai salvar você fisicamente da grande tribulação. Salvação física. E aí você tem essa oportunidade, irmão, de ser salvo. De ser salvo da grande tribulação. A terceira guerra mundial. Você já pensou, irmão, você vai ter que ir para a guerra? Vai ter que colocar uma arma aí e ir para a guerra lutar contra outros países, outras nações, né? E aí você corre o risco ali de ser morto, irmão. É risco de vida. Porque na guerra, irmão, é matar ou morrer. Ou você mata ou você morre. Não existe outra saída. Na guerra, sim. Se você não matar, você morre. Então você é obrigado a matar para não morrer. E é uma situação difícil isso aí, irmão. Muitas das vezes, talvez de repente você é uma pessoa que tem herança, tem bens. Uma pessoa bem sucedida financeiramente, porque essa guerra aí, ela não é só para os pobres não, irmão. Não é só para as pessoas pobres não. Rico vai ter que entrar nessa guerra aí também. O rico, isso mesmo. Por quê? Porque ela vai envolver todo mundo, irmão. Ela vai envolver todo mundo essa guerra. Aí você pensa assim, ah, mas eu sou rico, eu não vou. Eu vou colocar o meu funcionário, mandar alguém. Não tem como você sair fora. Porque ela vai envolver tudo. Todas as pessoas. E não tem como ser salvo. Porque hoje nós vivemos em um mundo globalizado. Um mundo globalizado. Quando tem um problema em um país, como tipo guerra, afeta outros países de uma maneira ou de outra. E essa guerra mundial aí ela vai
vai afetar muito mais. Por que que ela não... Porque ainda, quando ocorre um problema no país, muitos lugares não é afetado. Porque esse sistema globalizado, ele não está bem integrado. Quando a gente separar um povo zeloso e de boas obras, essas pessoas que conseguem ficar fora das guerras, por exemplo, não vai ter como. Porque só vai ficar fora aquelas pessoas que vai estar separadas do mal. Isso, só vai ficar fora aquelas pessoas que conseguir se separar do mal. Então é uma guerra que vai envolver todos. Quem não tiver separado, mas eu sou rico, não tem como deixar de fora, não tem como não, porque você não aderiu à separação. Você não fez a opção pela separação do mal. E aí você está num mundo globalizado, que o bem está associado ao mal. Portanto, não tem como você se separar do mal mais. Você tinha que se separar quando você teve a oportunidade de se separar, fazendo preferência pela nova sociedade. Então aí os muito ricos vão quebrar a cara aí. Muitos ricos vão quebrar a cara. Porque eles vão achar que o dinheiro dele vai salvar ele e não vai. O dinheiro não vai ter como salvar ele. O dinheiro dele não vai ter como salvar ele. Porque essa salvação, ela não vem de pessoas corruptíveis, irmão. Ela vem de Deus. Não é negociando que você vai conseguir ela, não. Para você conseguir essa salvação aí, você tem que obedecer. Você tem que obedecer a Deus. Você tem que obedecer a Deus. É a obediência que vai trazer a sua salvação. A Deus. A força de negociação aí não tem muito custo, não. Porque se negocia com o homem, irmão, mas com Deus você não se negocia. Ou Deus você obedece ou não. E aí então você é salvo ou não pela obediência. Por isso que muitas pessoas que têm alto poder de negociação, tipo o rico, que tem dinheiro para subornar, vai cair do cavalo. Vai cair do cavalo porque ele não vai ter capacidade de ser salvo negociando o dinheiro dele. Não tem como. É uma salvação que vem de Deus. Isso aí é um exemplo, uma preparação, digamos assim, para a pessoa ser salva eternamente. Porque somente só vai ser salvo quem obedecer a Deus eternamente. Quem tem poder de negociação ou dinheiro para negociar, não vai ter salvo, não. Então é duas salvações já no regime de Deus. É uma preparação, irmão. É um exemplo para que as pessoas se convençam de obedecer a Deus. Porque o dinheiro, ele não tem mais força ativa nesse tipo de salvação. Hoje muitas pessoas são salvas usando o dinheiro, né? Ele pode prolongar os seus dias, aí, usando a medicina, né? Procurando recurso medicinal, porque tem dinheiro para isso, mas ele não pode decretar sua salvação dessa maneira. Ele pode prolongar os seus dias, né? Contratando segurança para proteger ele, mas ele não pode decretar sua salvação dessa maneira,
nesse tipo de salvação que nós apresentamos. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui, mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Bom dia!